Vamos entender um pouco mais o que são hormônios, né? A função dos hormônios na nossa saúde, como nós interferimos nos nossos hormônios, a interferência que a nossa alimentação tem sobre os nossos hormônios e alguns estudos e resultados, depoimentos que a gente tem, né? Já são 40 anos dessa tecnologia nutricional. Isso foi criado lá nos anos 80 por esse PhD Barry Sears. Hoje está em 11 países e são milhares de pessoas no mundo inteiro vivendo em zona, vivendo in the zone, como se fala em inglês, né? Por que zone? Porque essa é uma forma de utilizar alimentos como se fossem medicamentos. E o medicamento, ele te coloca em uma zona terapêutica. O médico fala para você tomar um remédio de 8 em 8 horas, quer dizer que a zona terapêutica dele dura talvez 9 horas, então antes que ela termine, você toma um outro para se manter naquela zona terapêutica, naquele equilíbrio diferenciado, bioquímico, ali no seu sangue, que vai te deixar naquele efeito. Essa dieta é a mesma coisa. É importante ter horário para comer e o segredo está no lanche, o segredo está na refeição equilibrada. A cada vez que você abre a boca para se alimentar, você tem uma oportunidade de controlar a resposta hormonal. A gente vai ver em detalhes quais hormônios, quais tipos de nutrientes na nossa alimentação liberam quais hormônios. Para efeito didático, a gente vai colocar hormônios de grupo A, hormônios de grupo B. Essa classificação não existe na literatura científica. É só para a gente entender que a maior parte dos hormônios no nosso corpo, eles atuam em eixos hormonais de forma antagônica. O que quer dizer que um hormônio faz uma função, o outro faz uma função praticamente contrária. Exemplo. Esse hormônio aqui, chamado prostaglandina I2, ele causa vasodilatação. Esse lá do outro lado, o tromboxano A2, ele causa vasoconstrição. Você não quer nem você não quer sua pressão nem alta demais, nem baixa demais, né? Então, o conceito de zona, né, zona de equilíbrio hormonal, zona terapêutica, ele é um conceito de equilíbrio. Vamos falar bastante desses dois aqui, ó, glucagon e insulina. Esses respondem à alimentação diretamente. Na hora que você faz um lanche, faz uma refeição, imediatamente seu corpo vai responder, né, a resposta hormonal, ele vai responder com insulina ou glucagon. A gente vai ver como que isso acontece em cada um dos casos. Aqui a gente tem um chamado peptídeo YY, que é um hormônio da saciedade. E esse do outro lado é um hormônio que dá fome. É importante sentir fome? Muito importante. Se eu não sentisse fome, daqui a pouco estaria desnutrido, estaria com um quadro de inanição, estaria me sentindo fraco. Então é importante sentir fome. Mas fome recorrente é uma coisa que te leva à obesidade, acaba te levando a alguma doença, uma diabetes, coisa do tipo. Nós somos o 3º país do mundo em obesidade e o 4º país do mundo em diabetes, que são doenças de estilo de vida principalmente, né? Então é realmente uma questão de não saber como se alimentar, e não é culpa nossa, porque a gente não aprende isso na escola, a gente acaba adotando os hábitos da nossa família, a gente acaba juntando uma pecinha ou outra aqui e ali de algum médico, nutricionista, uma informação aqui e lá, e tenta criar uma estratégia nutricional. Bom, a Zone Diet é uma estratégia nutricional completa. Nesse equilíbrio a gente tem a gente tem essa zona de equilíbrio, que é o que a gente quer atingir. E a homeostasia, né? Homeostasia, que quer dizer o equilíbrio também das funções orgânicas do organismo, um termo mais técnico. O que provoca uma reação hormonal no nosso corpo? A nossa genética, pode ser que a gente tenha uma herança genética, por exemplo. Algumas pessoas não precisam fazer muito esforço para engordar. Às vezes existe isso está sendo passado de geração para geração. É uma coisa muito recente, ali dos anos 70, 80 para frente, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, que são efeitos epigenéticos que são transmitidos de mãe, principalmente, né, para filho, sim. E então é gravíssimo, né? Às vezes você fala assim, a vida é minha, o corpo é meu, me alimento como eu quiser e não quero nem saber, né? Só que às vezes, de repente, se você vai ter um filho, por exemplo, é uma grande responsabilidade, né? Porque sim, você transmite efeitos epigenéticos, lesão de qualquer tipo gera resposta hormonal no nosso corpo, corte, pancada,
uma picada de abelha, os raios solares. O mundo é cheio, é um mundo hostil. E a gente não vai falar tanto hoje de inflamação, não é o foco de hoje, né? Isso gera processo inflamatório e gera resposta hormonal no nosso corpo. Outra coisa, micróbios, né? Bactérias, vírus, protozoários. De novo, é um mundo hostil. A gente viu isso recentemente, um SARS-CoV-2 que acabou se desdobrando na doença coronavírus 2019, com a abreviação Covid-19, que a gente viu a catástrofe que foi e a importância de ter uma boa imunidade. E essa é uma tecnologia nutricional que foca em saúde e imunidade. Na verdade, o tema de hoje, emagrecimento, ganho de massa magra, isso é quase como um efeito colateral de você atingir um patamar superior de saúde, desempenho e imunidade. As drogas, né, medicamentos de farmácia atuam inibindo hormônios ou estimulando hormônios ou inibindo ou estimulando enzimas que acabam impactando em hormônios. Isso quando esses medicamentos não são hormônios propriamente ditos. Uma simples aspirina, ela já é bloqueadora de enzimas e ela tem efeito anti-inflamatório e ela repercute em hormônios. Ciclo circadiano, a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, né? A gente tem picos de hormônios como cortisol, por exemplo, ali pelas 8 horas da manhã, que é um hormônio que dá energia pra gente, disposição. A gente tem outros, melatonina, hormônio associado ao sono. Então, também está relacionado com o ciclo circadiano, né? Já falamos um pouco do sono e até mesmo os pensamentos, né? Às vezes você, por exemplo, se de repente alguém faz uma piada aqui comigo, me coloca numa situação constrangedora, eu de repente vou ficar vermelho, né? Como que eu fico vermelho? Por causa de uma injeção de adrenalina, por conta de uma situação constrangedora. Exercícios físicos, claro, né? Tanto aeróbico quanto anaeróbico impactam em hormônios e, finalmente, a alimentação. A alimentação acaba sendo um dos principais. Sendo otimista, você faz exercício, sei lá, se fizer todo dia 1 hora, você faz 7 vezes por semana. Mas quantas vezes a gente se alimenta por semana? Aí são muitas vezes. E a cada vez que você faz um lanche ou uma refeição, você está gerando uma resposta hormonal no seu corpo que ela vai durar 5 horas. Zona terapêutica, né? Como eu estava falando, assim como um medicamento. Então, essa resposta hormonal vai durar 5 horas. Se ela vai ser boa ou ruim, se esses hormônios vão estar nessas 5 horas trabalhando a favor ou contra você, isso é algo que vai depender de como você montou o seu lanche, de como você montou sua refeição, e isso é a respeito de uma informação. A coisa mais importante a respeito dessa parte dessa tecnologia nutricional, que é como se alimentar no dia a dia, né? Que horário, como combinar alimentos, é entender que os alimentos recaem nessas 3 categorias: proteínas, carboidratos e ácidos graxos, que são gordura. Como eu vou combinar esses carboidratos, proteínas e gorduras em cada refeição, em cada lanche, é o que vai definir a minha resposta hormonal, que vai durar 5 horas, né? Então, pode ser que nessas 5 horas os meus hormônios equilibrados estejam lá acessando aqueles estoques de gordura que eu quero perder e usando isso para produzir energia, e é isso que a gente quer com a Zone Diet. E eu posso levar isso mais tranquilamente, né? Sem me preocupar tanto assim nos detalhes, e com essa informação que vocês estão adquirindo aqui hoje e outras, né? Você pode, pequenos ajustes, ou você, como era o meu caso na época, trabalhando como modelo, ou quem é atleta olímpico, quem quer o melhor dos resultados, aí você pesa e mede os alimentos para montar sua refeição, seu lanche, né? E de verdade é o ideal fazer no início, todo mundo. Chega uma hora que você larga essas ferramentas de lado, porque você já começa a ter ideia das quantidades de alimento, né? Fontes de proteína consideradas completas pela Organização Mundial de Saúde. Carnes, claro, frango, peixe, suíno, qualquer tipo de carne é fonte de proteína. Laticínios, clara d'uva, uma das proteínas mais completas da natureza, excepcional para a saúde. A gema também é fonte de proteína, mas ela é muito gordurosa e um tipo de gordura que o nosso corpo já está cheio, que é uma gordura
gordura que produz inflamação e que tem nome de vilão, chamada ácido araquidônico, né? A sigla é AA, tá? Então, esse AA a gente fala muito ao longo de todas as palestras, sempre vai falar dele porque ele é uma gordura que vai se transformar em hormônios inflamatórios no nosso corpo. E como eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente já está muito inflamado. Então, a gente, no contexto atual, é ideal evitar gema de ovo, carnes muito gordurosas, vísceras de animais, né? Por exemplo, fígado, né? Bife de fígado, esse tipo de coisa. E também óleos vegetais, como óleo de milho, óleo de girassol, óleo de cártamo, óleo de algodão, enfim, são todos muito ricos também num tipo de gordura que a gente não quer, não está precisando, tá? Soja, laticínios, né? Queijos, laticínios são boa fonte de proteína também. No caso do leite, iogurte, não tem só proteína, também tem carboidrato e gordura, né? E a soja, que é uma das poucas fontes vegetais consideradas que tem ali o grupo de aminoácidos, então é considerado uma fonte completa de proteína, tá? E agora vamos falar de carboidrato. Esse aqui todo mundo conhece bem, né? Pães, massas, ali cereais, um bolo aqui, tubérculos, né? Mandioca, batata. E o que está faltando aqui? Macarrão. Macarrão acho que está aqui, ó. Macarrão está lá. O que está faltando são legumes e frutas, que muita gente fala que, legume e fruta é carboidrato. Sim, legume e fruta são carboidratos, né? Apesar de ser um alimento saudável, a gente vai ver que se alimentar de forma saudável vai muito além de comer alimentos saudáveis, tá? A gordura a gente vai deixar de lado por um momento e vamos focar na proteína e no carboidrato. Porque lembra que eles controlam o eixo hormonal, um dos mais importantes no nosso corpo, né? Que é o eixo insulina-glucagon, que esses dois hormônios eles controlam o nível de glicose na nossa corrente sanguínea. E isso é o nosso combustível. Se você conseguir controlar seus níveis de glicose entre uma refeição e outra, te dá asas, né? Porque a gente vai ver que glicose muito alta na corrente sanguínea é um problema, não só para a saúde, como para a disposição, para o desempenho. Glicose muito baixa na corrente sanguínea também é um problema. Então hiperglicemia é problema, hipoglicemia é problema, e o que a gente quer é normoglicemia. Então aqui, ó, glicose mais oxigênio na corrente sanguínea, ela é igual a energia. Vamos olhar para a corrente sanguínea aqui. A gente quer esse cenário aqui, ó, né? Aqui seriam as moléculas de glicose, as moléculas ali de oxigênio, e a gente quer isso equilibrado dos dois lados, tá? Aí o meu sangue tem fluidez, o meu sangue circula bem oxigenado na corrente sanguínea, né? Porque isso é um problema. Glicose demais na corrente sanguínea deixa o sangue viscoso, pegajoso e sobrecarrega o quê? O coração, o sistema cardiovascular por completo, porque o coração vai ter que bombear mais, com mais energia, com mais ênfase, para bombear esse sangue mais viscoso, mais espesso, ok? Então vamos lá, ó. Quando a glicose, de novo, é o que eu estava falando agora, se tem glicose demais e oxigênio de menos, aí a minha energia vai diminuir. Aí esse cenário de hiperglicemia, né? É muito fácil hoje com os alimentos que a gente tem hoje, que o homem paleolítico não tinha, cereais, né? Pães, massas, etc. É muito fácil cair nisso aqui. E aí o que é? O carboidrato, todo o carboidrato, a própria lactose é o carboidrato do leite, né? Seja uma fruta que é rica em frutose, qualquer fonte de carboidrato, ela vai ter que se transformar em glicose para circular na corrente sanguínea. A única moeda que é aceita na corrente sanguínea é glicose, tá? Então, se você comeu carboidrato demais, independente de onde tenha vindo esse carboidrato e entrou num cenário de hiperglicemia, o seu corpo vai reagir liberando o hormônio chamado insulina. Esse hormônio, hormônios, eles são mensageiros no nosso corpo, né? Então a insulina, ela é uma mensagem lá, é o seu pâncreas tentando se comunicar lá com as suas células, e nesse caso aqui, por exemplo, ela vai passar qual mensagem para as células? Recolham glicose da corrente sanguínea. A insulina, ela vai, além de dar para as células trabalharem, a gente tem um reservatório no nosso corpo de glicose, né? Então se tiver demais, o corpo vai armazenar no fígado essa
essa glicose, tá? Então o corpo identificou que tem glicose demais na corrente sanguínea. Esse é um cenário perigoso para a saúde, ruim para o seu desempenho, então a insulina vai lá te salvar. Porque se ela não fizesse isso, você se tornaria diabético, né? O diabético é quando a pessoa está em hiperglicemia de forma crônica, ao longo de anos. O sangue espesso e mal oxigenado não chega naqueles vasos mais fininhos, que a gente chama de capilares, né? Que eles são tão finos quanto um fio de cabelo, por isso chama de capilares, que estão nos olhos, na ponta dos dedos, etc. Então a diabetes não tratada leva a amputação, leva a cegueira e vários outros problemas. Então, para o corpo te proteger disso, ele vai aumentar os níveis de insulina. O glucagon faz o contrário, ele disponibiliza de volta. Então, num cenário normal, num cenário de saúde, que seus hormônios estão ok, que você está ingerindo proteínas, carboidratos, gorduras, à medida que você entra em hipoglicemia, você vai aumentar os níveis de glucagon, e o glucagon vai fazer o contrário da insulina, ele vai pegar a glicose do fígado e vai repor de volta na corrente sanguínea. E aí o cérebro fica feliz, aí ele não vai reclamar, ele só quer glicose estável na corrente sanguínea. Então, olha a inteligência do corpo, né? Dois hormônios, um tira, o outro coloca, um tira, o outro coloca, e esse jogo ele mantém, e isso é a chave, é por isso que a Zone Diet é recomendada pelo criador do CrossFit, no desempenho esportivo. Vários medalhistas olímpicos seguem a Zone Diet, né? Então, por isso, porque durante o exercício isso é muito importante. Quando você equilibra esses dois hormônios, isso é a chave para você pegar aquela gordura, aquela chata, que não quer sair, né? Abrir a portinha lá dos adipócitos e transformar eles em ácidos graxos livres e glicerol, para que eles sejam utilizados como fonte de energia. Na verdade, a gordura ela é uma fonte de energia muito melhor do que a glicose, né? Ela tem mais calorias, então a gente tem que entender essa dinâmica hormonal para começar a usar a nossa gordura corporal armazenada. Esse é o ideal, tá? Então o glucagon foi lá, repôs a glicose na corrente sanguínea. Legal. Carboidratos estimulam a insulina, proteína estimula glucagon, já falamos disso. Vamos ver um prato típico do brasileiro, né? Carne, então, vai para a esquerda, ele é proteína, grupo A, aí o arroz, carboidrato, feijão, carboidrato, batata, massa, carboidrato, salada, legumes, carboidrato, suco, refrigerante, carboidrato, farofa, farinha, carboidrato. Né? Por aqui a gente vê que assim, a oferta de carboidratos é enorme no nosso dia a dia. As proteínas são difíceis. Vocês viram lá que pouquinhas, né? São as carnes, tá nos laticínios. É muito mais difícil lidar com as proteínas do que carboidrato. Carboidratos tem N tipos de verduras, de frutas, tem as massas, pães, tubérculos, tem uma oferta enorme, tá? Então o que acontece numa alimentação típica, não só do brasileiro, norte-americano, é a mesma coisa, tá? Aqui a gente está falando de que a gente come coisa de 4 vezes mais carboidrato em relação à proteína, quando na verdade essa relação deveria ser de 0,75 aproximadamente ali entre eles. Então o que acontece? Eu tenho um estímulo exagerado da insulina e um estímulo muito pequeno do glucagon, tá? O glucagon que está pequenininho, né? A insulina vai trabalhar para tirar a glicose, para baixar a glicose na corrente sanguínea, e o glucagon vai tentar repor. Mas se eu fiz uma refeição desequilibrada dessa, eu vou ter problema naquela hora que eu entro em hipoglicemia e o glucagon precisava entrar em cena para repor a glicose na corrente sanguínea, porque o estímulo dele foi muito pequenininho, ok? Vamos lá, 100 gramas de glicose. Então, eu estou lá na hiperglicemia, 100 gramas de glicose. Lembra que eu tenho o fígado como um reservatório. Então, antes de eu transformar esse carboidrato em gordura, eu tenho esse armazenamento ali, como um estoque, né? A insulina vai lá e guarda se tiver excesso, depois o glucagon vai lá e repõe. Só que esse estoque é um estoque limitado. A gente tem aí no fígado, ele armazena coisa de 60 gramas de glicose. Nas pessoas mais altas pode chegar a 90 gramas, mas ainda assim é muito pouco. Veja, uma latinha de refrigerante são 40 gramas. Um copo de suco de laranja, 30 gramas. Então, 2 copos de suco de laranja já encheu o fígado. São 60 gramas para a maioria das pessoas, né? Então, vamos dizer que a minha refeição tinha 100 gramas. Então, se o meu fígado cabe 60 e na minha refeição tinha 100, mesmo depois de eu encher o fígado, eu ainda continuo em hiperglicemia.
glicemia. E continua um problema, então. E aí a insulina está lá disparada na corrente sanguínea, ela está fazendo de tudo, e aí fígado, pega mais aqui, o fígado está falando, não dá. Está cheio. Aí o corpo, muito inteligente, vai fazer aquela mágica que a gente estava falando. Ele vai transformar essa glicose, que aqui já está na forma de glicogênio, na verdade, vai transformar em gordura e vai armazenar nas regiões inativas do seu corpo. E aí o nosso bonequinho ali já vai começar a ficar meio triste. Já não gostou muito da história, né? E o glucagon está bem baixinho, porque naquela refeição só tinha um pedacinho de carne e o que tinha mesmo era muito carboidrato. Uma regra básica na Zone Diet é toda refeição, todo lanche tem que ter proteína, carboidrato e gordura, os 3 macronutrientes, de preferência naquela proporção. É isso que esse método aqui facilita essas contas, né? Vou falar mais para frente, mas é uma coisa simples. Essas são as ferramentas, né? Uma tabela que tem aqui os alimentos e existe essa informação de como é que você combina esses alimentos em cada refeição, em cada lanche. De uma forma simples, mas sempre, né, quem decide fazer uma reeducação alimentar com a Zone Diet ou lê os livros e decide colocar em prática, vai ver isso, vai ver que em toda refeição tem um representante da gordura, tem um representante da proteína e tem um representante do carboidrato, e de preferência que eles estejam naquela proporção, 40, 30, 30. A mesma do homem paleolítico. Eu não quero essa de hoje em dia não, porque essa de hoje em dia é o que nos leva a ser o 3º país em obesidade, o 4º em diabetes, fora as 1.000 pessoas por dia que morrem no Brasil de doenças cardiovasculares. Principal causa de morte, não só no Brasil como no mundo, tá? Doenças cardiovasculares. Essa dieta foi criada para tratar doenças cardiovasculares. O próprio criador tinha uma predisposição genética para morrer de ataque cardíaco na casa dos 50 anos de idade. O pai dele morreu, 3 tios morreram, e ele se viu obrigado a entender o que estava acontecendo, senão ele ia morrer também. Hoje ele já está com 72 anos. Então é assim que se engorda, principalmente. Tem outras questões relacionadas às gorduras que a gente não falou ainda, mas o mecanismo principal que faz as pessoas engordarem hoje em dia é aquele ali que a gente estava vendo agora: errar demais em toda refeição, em toda lanche, comer carboidrato demais, proteína de menos, e aí insulina demais, glucagon de menos. É a receita do fracasso, tá? Então, perder peso é a mesma coisa que emagrecer? Não. Perder peso, vou dar um exemplo aqui, é péssimo, né? Mas se eu sofro um acidente e vamos dizer que um braço meu tem que ser amputado, eu perdi peso, né? Só um exemplo, claro, horrível, mas só para você entender que não é qualquer peso que você quer perder. Você não quer perder peso de massa magra, por exemplo, você quer perder gordura. Emagrecer é enaltecer a sua massa magra em relação à sua gordura. Então, digamos que eu comecei a fazer a dieta, a nutricionista tirou as minhas medidas e ela disse para mim assim: olha, você está com 21% de gordura corporal e o resto é massa magra. E aí eu começo a fazer a dieta e eu faço musculação e de repente a minha gordura está igual, mas eu ganhei massa magra, então eu emagreci. Porque emagrecer é enaltecer a sua massa magra em relação ao seu percentual de gordura. Ou a minha massa magra está igual e eu perdi gordura, aí sim eu emagreci. Perder peso é perigoso, né? As pessoas às vezes faz essas dietas radicais, fecha a boca, a dieta do chá, da lua, não sei do que. E aí, em uma semana, 5 quilos, não sei o quê, aí, mas na roupa ela não sente uma diferença, né? Perdi 5 quilos e parece que não saiu nada. A verdade é que você começa a perder massa magra, ficar com os braços finos, as pernas finas, e a gordura continua lá. O corpo não quer abrir mão dessa gordura. Isso é precioso, ele quer energia se um dia não tiver. A lógica do corpo é essa. Então a gente tem que entender isso e não cair na pegadinha hormonal, tá? Então perder peso é diferente de emagrecer. Massa magra, então, é tudo no meu corpo com exceção da gordura, tá? Então de um lado eu tenho a gordura, do outro lado eu tenho ossos, vísceras, musculatura, os líquidos são parte da nossa massa magra. Então cientificamente é aproximadamente 3,5 quilos de gordura por mês que é possível perder, para quem deseja emagrecer, tá? É esse o cenário.
como assim vou passar um mês sofrendo, fazendo dieta? Primeiro que dieta não deve ser sinônimo de sofrimento, tá? Se uma dieta te faz sofrer, né, te faz passar fome, se você fica fraco, com fadiga, embotamento mental, né, tá errado, tá? Ela não deveria fazer isso. 3,5 quilos são 2 garrafas PET cheias de gorduras. Imagina isso saindo da onde você quer que saia, né? O pior não é essa gordura subcutânea, e sim a gordura visceral. Para a saúde, né, a gordura que vai se acumulando no seu fígado, que vai se acumulando lá nos órgãos, essa é a mais perigosa. Essa te leva a desenvolver doenças, tá? E ela sai também. Sai com dieta certinha, 40, 30, 30, seguindo os parâmetros, sai. Aqui é um resultado de bioimpedância, é um aparelho que você sobe, tá? Essa aqui é octopolar, então você pega aqui na mão, sobe ali em cima da balança e ela passa uma corrente elétrica bem fraquinha no seu corpo para dizer quanto do seu corpo é gordura, quanto é massa magra. Isso é muito importante, é o ponto de partida para você começar a aplicar essa dieta no seu dia a dia, tá? Então tem um nível ideal de gordura, claro, né? Que você passando dele lá você entra em sobrepeso, de repente entra em obesidade, e tem um nível ideal de massa magra, a manutenção de massa magra e ganho de massa magra, né? Ganho de massa magra, muita gente fala, eu não quero ganhar, não quero ganhar músculo, não quero, tá, ok, não precisa mesmo, mas cuidar para não perder a sua massa magra, isso é muito importante, não pela estética também, porque o colágeno da nossa pele, por exemplo, é proteína, né? Proteína faz parte da nossa massa magra, então se você começa a perder colágeno, você começa a ficar flácido, né? Você vê que a perda de força muscular e de massa magra foi considerada e continua sendo considerada, isso faz muitos anos já, um marcador universal do envelhecimento. O que é um marcador universal do envelhecimento? Câncer, por exemplo, a doença, né? Câncer não pode ser considerado um marcador universal do envelhecimento, porque nem todo mundo que envelhece desenvolve câncer. Mas todo mundo que envelhece perde a força muscular e perde massa magra. Vai ficando franzido, murcho, vai caindo tudo, a gravidade vai atuando e acontece com todo mundo. A gente consegue, através de exercícios, principalmente anaeróbico, feito direitinho e de uma alimentação equilibrada, jogar essa conta para pagar lá para frente, evitando essa perda de massa magra, e isso impacta na sua saúde, porque você perde massa magra também do tecido do coração, do tecido dos seus vasos sanguíneos, do seu fígado, de todo o seu corpo, quando você perde massa magra, né? Então, se você não está dando proteína suficiente para o teu corpo, vai acontecer isso, ou seja, você está acelerando o seu processo de envelhecimento. Acho que ninguém quer fazer isso, né? Tá? Comer menos, se exercitar mais. Só que quando você faz isso, a primeira coisa que acontece, aumenta a fome. Então, na prática, a gente sabe que isso não funciona, tá? Como que se emagrece, então, sem definhar? Isso aqui a gente já viu que não funciona. Insulina demais, ela é armazenadora demais, guarda gordura demais e o glucagon baixo, né, é a receita para engordar, na verdade, como já viu lá o mecanismo, como é que o fígado faz isso através da ação da insulina. Então, isso aqui não é solução. E o contrário, e as dietas da proteína, né? Que a ideia é o carboidrato é o vilão, coma só proteína. E como a proteína estimula o glucagon, e o glucagon é um hormônio que ele realmente faz você perder gordura, ele mobiliza esses extratos energéticos lá que estão inativos no seu corpo, e realmente ele faz isso, né? Ele vai te fazer emagrecer bem rápido, e só que vai causar deficiências nutricionais no seu corpo. Você não está comendo legumes, nem frutas, nem vegetais. Olha o impacto disso, né? A gente tem ali nas frutas, legumes e vegetais fibras fermentáveis, polifenóis, antioxidantes. Então, você não está dando para o seu corpo uma situação natural. O homem paleolítico comia carboidratos, proteínas e gorduras, né? Sendo que esses carboidratos que ele comia era só legumes, vegetais e frutas. Não tinha cereais nesses 140 mil anos lá de homem caçador-coletor. Esses cereais e a cocção, né, dos alimentos, a gente veio dominar isso há 10 mil anos, que é um piscar de olhos em termos evolutivos, e o nosso corpo reage muito hormonalmente a esses novos carboidratos, ainda mais quando eles estão cozidos, processados, reprocessados, né, como é o caso de farinhas, bolos, pães, etc. Tá? Então, aí as pessoas falam, então se o carboidrato é o problema, então mais nenhum é extremo, né? Ou
carboidrato demais, ou então eu decido que agora nenhum carboidrato mais, tá? Isso aqui também não dá certo. O que vai acontecer aqui? No começo, tudo muito bom, tudo muito bem. O fígado tá lá. Eu decidi agora. Então, o meu fígado tá cheio de glicose. A minha corrente sanguínea também. Quanto que dura esse cenário aqui? Algumas horas, 8, 9 horas, o corpo vai ter gasto já esse estoque. E aí o que ele vai fazer? Depois que ele usou, né? O cérebro, devorador de glicose, está lá, precisando de glicose o tempo todo, mas agora não tem mais glicose, você não come mais carboidrato. E o que vai acontecer? Vai morrer? Não, a pessoa faz dieta da proteína, ela não morre. Ela fica indisposta, ela fica com embotamento mental, ela acaba ficando mal-humorada, tem uma série de consequências, mas não morre. Então, o que o corpo faz para... você pode pegar uma pessoa que está 1 ano sem comer carboidrato e ela vai ter glicose na corrente sanguínea, não vai estar sem glicose, senão ela estaria desmaiada, morta. Tá? Porque hipoglicemia severa leva à morte, é grave. O que o corpo faz? Ele libera um outro hormônio chamado cortisol. Isso aqui lembra alguma coisa? Cortisol, corticoides, né? Cortisol é o corticoide natural do nosso corpo, ou seja, ele é um anti-inflamatório poderoso, só que ele cobra um alto preço. Mas o que é proteólise? Ele vai transformar a sua massa magra, os seus tecidos, em carboidrato, em glicose, para o seu corpo, para o seu cérebro não ficar sem comida, tá? Sem glicose. Ok, você fica com glucagon alto, no começo você perde muito, você dá uma secada, realmente. Perde um bocado de gordura, mas perde massa magra. E recuperar gordura é muito fácil e recuperar massa magra é muito difícil. Tá? Para você ganhar 1 quilo de massa magra, olha, põe meses nisso, fazendo musculação direitinho ou algum exercício anaeróbico, comendo direitinho para você recuperar massa magra. É difícil. Por isso que eu falei, não perca. Né? Não importa, não quero ganhar, tudo bem, mas não perca. Batalhe para não perder sua massa magra. Então, cortisol faz isso. A hipoglicemia, então, leva à liberação de cortisol, que leva à perda de massa magra, que leva à perda do colágeno da pele, que leva a baixa imunidade e que leva a uma concentração mental também deficiente. Tá? Então, também não é uma receita de sucesso. Aqui um estudo científico, né, que mostra que numa dieta exclusiva de proteína, isso aqui foi muito rápido, foi coisa de 6 semanas, se não me engano, esse estudo aqui, aumentou de forma crônica os níveis de cortisol em 18%. Isso é muito, tá? Então, de um lado eu tenho aquele cenário com muita insulina, pouco glucagon, não é legal, acumula gordura, tem pouca energia e fome recorrente. De outro lado, tem uma dieta rica só em proteína e com pouco carboidrato. Perde massa magra, fica indisposto, a imunidade fica deficiente e no meio do caminho a gente tem a zona de equilíbrio hormonal, onde insulina e glucagon são estimulados da forma que devem ser estimulados, que foi através do 40% de carboidratos, 30% de proteínas lá, né? A gordura está de lado até agora, mas a gordura é importante, a gente fala nela mais pra frente. Mas é que esse eixo hormonal, que é o segredo do sucesso, aí tanto para disposição mental e física esportiva, tanto para emagrecimento saudável, sem fome, sem fadiga, prevenção e tratamento de doenças. Isso aqui, ó, é a receita, né? Insulina demais não é só acumular gordura. Isso é a receita para você terminar numa obesidade, que é doença, para você terminar em diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Eu quero controlar para que essa glicose não entre muito rápido na corrente sanguínea, não dê pico, né? Não dê pico de glicose, porque se eu tiver pico de glicose, eu tenho pico de insulina, né? Então eu não quero pico nenhum. Vai aumentar, claro, se eu vou fazer uma refeição aqui agora, a glicose vai aumentando na corrente sanguínea, normal, isso não pode ser uma coisa exagerada. Então eu tenho os alimentos de baixo índice glicêmico, que são frutas, legumes e vegetais geralmente ricos em cores, frutas geralmente as de clima temperado, tá? São essas que são as ideais, ricas em cores, são ricas em polifenóis, que são mais do que antioxidantes, são anti-inflamatórios também, tá? Aí eu tenho as moderadas, os de velocidade, isso aqui é índice glicêmico, esse termo foi cunhado pela faculdade de Harvard nos anos 90, tá? É essa velocidade que um carboidrato leva, do
momento que eu começo a mastigar ele, até ele chegar na minha corrente sanguínea em forma de glicose. Aí eu tenho os moderados, que são as frutas que o brasileiro geralmente mais gosta, que não come com a casca, né? Olha a diferença, aqui quase todos eu como com a casca, e na casca tem muitos polifenóis. Polifenóis é o que dá cor a esses alimentos, legumes, vegetais e frutos. As frutas que o brasileiro gosta de consumir, elas são quase que açúcar puro. Você não come a casca, né? Você não come a casca do melão, você não come a casca da melancia, você não come a casca da banana, geralmente não come casca de abacaxi, nem de mamão, né? Então você acaba comendo só a parte que é riquíssima em carboidrato. E é um carboidrato que entra, não é muito lento, né? Senão ele seria baixo, nem muito rápido, senão ele seria elevado. Então é moderado, mas ele entra na corrente sanguínea, ele contabiliza lá. Então, apesar de ser um alimento natural, né? Aquele café da manhã, um mamão, não sei o quê, um suco de laranja e tal, e ó, a glicemia na corrente sanguínea vai que vai. Tá? E aí eu tenho os de elevado índice glicêmico, né? Que são aqueles que surgiram há coisa de 10 mil anos na nossa alimentação. Cereais, especialmente se você cozinhar, você aumenta ainda mais o índice glicêmico, e os processados, aí, pães, os tubérculos também, que não são alimentos de 10 mil anos atrás, né? E nem os cereais são, tá? Não é que os cereais surgiram há 10 mil anos, eles surgiram na nossa alimentação, né? A gente não costumava, a gente era caçador-coletor, e há coisa de 10 mil anos a gente foi dominando a cocção, tá? E aprendeu a plantar. E aí parou de ser, a gente era nômade, né? Ficava um tempo aqui, caçava, comia frutinhas, não sei o que, tubérculos, legumes, tal, não sei o que, aí exauria um pouco aqui os recursos da região e se mudava. A gente passou 140 mil anos assim. E ali, a coisa de 10 mil anos atrás, a gente aprendeu a cultivar, a cozinhar, e aí entraram então esses alimentos aqui em maior quantidade. A faculdade de Harvard pegou lá adolescentes obesos lá em 1999 e deu para eles uma refeição, para um grupo de adolescentes. E aí eles mediram, né? Colocaram catéteres nos braços para medir aqueles hormônios, a insulina, que é o hormônio que armazena, o glucagon, que é o hormônio que queima gordura, que disponibiliza a glicose. Eles botaram lá para medir como seria essa reação. Numa dieta de 60, 15 e 25, que é a típica americana, brasileira, e com alimentos de alto índice glicêmico, então cereais, aqueles que estavam ali em cima no último slide, né, os de maior velocidade de entrada na corrente sanguínea. Um outro grupo de adolescentes com a mesma proporção, 60, 15 e 25, só que com alimentos de menor índice glicêmico, tá? Então, melão, de repente, né? Aquela categoria intermediária ali. E o outro grupo se alimentando nos 40, 30, 30, que é o que a gente prega na Zone Diet até hoje, né? E aí a gente tem o pico de insulina, o tal do pico de insulina ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 horas, que é o que eu falei para vocês, que dura essa resposta hormonal. Então vamos lá, acompanhe o pico de glicemia vermelho da dieta primeira ali, o azul da segunda e o da Zone Diet, vocês podem ver que é quase metade do lado da vermelha, né? Então, e a gente está falando de dietas que têm a mesma quantidade de calorias. Então veja que caloria não é tudo. Caloria é importante, a dieta de restrição calórica é importante para emagrecer, mas não é tudo. Aqui elas têm a mesma caloria, essa dieta, mas olha a resposta hormonal como é diferente quando você mexe com a proporção, principalmente dos macronutrientes, e não só a proporção, mas a qualidade. Aqui o que vai mudar é a qualidade dos carboidratos, né? Aqui era de alto índice glicêmico, aqui de baixo índice glicêmico. E aí o glucagon, que é o que hoje em dia anda meio fraquinho, né? Ele tem uma curva de depressão, na verdade, porque quando você tem insulina em excesso, o glucagon é inibido. Então, você, na primeira dieta ali, ele vai para baixo, na segunda também. E a Zone Diet é a única que consegue fazer com que esse pico seja para cima. Então, ao longo das 5 horas, você vai estar queimando gordura.
sem ter perda de massa magra, sem fadiga, sem cansaço. É só uma forma de combinar os alimentos em cada refeição, em cada lanche. Não é difícil, né? Claro, o difícil o que é? Você vai ter que passar por um período de aprendizado e aprender a praticar. E no início, como qualquer coisa na vida, você tem ali uma dificuldade, um pouco, né, para aprender as regras do jogo. Então você tem aqui esse slide muito importante, porque em 1999 a faculdade de Harvard observou isso e em 2005 eles adotaram esse protocolo 40-30-30 no Joslin Diabetes Institute. Instituto Joslin de Diabetes é o mais famoso do mundo, mais importante do mundo, sediado dentro da faculdade de Harvard, e lá eles revertem obesidade e diabetes tipo 2, seguindo simplesmente isso aqui, 40-30-30. Em 99 fizeram isso, viram, em 2005 adotaram e até hoje é assim. Tá? A insulina e o glucagon, eles são dois hormônios ali que a gente falou, importantes para o controle de glicose na corrente sanguínea, né? Esses aqui, que a gente vai falar agora, são os hormônios da saciedade. Rapidamente, grelina é um hormônio da fome, ela é produzida aqui no começo do intestino, no jejum, ali, e o peptídeo YY, aqui é em estímulo, em resposta a carboidrato. Então, carboidrato dá fome. Em contrapartida, de novo, os eixos, o equilíbrio do corpo, a zona de equilíbrio hormonal. Lá no final do intestino, no lugar chamado íleo, é produzido pelas células L, um hormônio chamado peptídeo YY, que é o hormônio da saciedade. Esse vai sinalizar para o seu cérebro, ok, não precisa comer, estamos saciados. Inflamação a gente quer, é importante, eu não quero inflamação, inflamação é o vilão, não quero inflamação. A gente morre, tem que ter uma resposta inflamatória, mas eu preciso de resolução, e hoje está fraca a nossa resolução, para que no final a gente chegue no equilíbrio. E se por acaso eu tenho um bloqueio, eu não estou conseguindo, eu não tenho a minha boa quantidade de resolvinas, eu não consigo fazer essa resolução desse processo inflamatório, eu vou para a inflamação crônica, tá? E aí é um problema. Inflamatório, anti-inflamatório, pró-resolutivo, tá? Então o corpo inflama, ele tem um exército que faz de hormônios ali para inflamar, tem um exército de hormônios para desinflamar, para reduzir a inflamação, e tem os hormônios para resolver a inflamação, tá? E depois ainda vem o reparo das células danificadas, porque a inflamação sempre gera dano, ela sempre gera dano. Esse aqui é o resultado de um exame de inflamação celular, quase 18:1, deveria estar 1:1, imaginem, né? Então nós estamos, vamos dizer, 1:1 era o homem paleolítico, deveria estar em 2:1. Então nós estamos aí pelo menos 9 vezes mais inflamados do que deveria, e isso nos coloca aqui, né, no meio lá da categoria, que aqui é o Future Wellness, né? É o seu bem-estar futuro, qual que é a previsão, como é que você vai estar daqui a alguns anos, e aí o seu futuro aqui é pobre, né? Poor quer dizer pobre, né? Então assim, é risco. Aqui esse é o cenário que vai te levar a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, Alzheimer. Todas essas doenças têm relação com inflamação, com excesso de inflamação. Isso, tem algum sintoma mais evidente, assim, que a gente possa identificar? Da inflamação celular? O ideal é fazer o exame, tá? Porque quando isso começa a desregular, você realmente não tem sintoma nenhum, assim, você pode estar se sentindo bem e tudo mais, e você já está entrando nesse caminho que você não quer seguir. No final de uma inflamação silenciosa, que ela começa silenciosa, geralmente vai doer, né? Por exemplo, eu posso estar desenvolvendo um câncer e não dói, né? Não dói, eu tenho que descobrir através do exame. Mas chega uma hora que ele começa a apertar, ele começa a pesar. Se você esperar isso doer, já é tarde demais, né? É importante saber que existe essa forma de medir a inflamação celular. Não é um exame que você fica fazendo, tem que fazer o tempo todo. O principal, na verdade, desse exame, ele é usado para descobrir sua dose ideal de ômega 3, que varia muito de pessoa para pessoa, né? Quando eu fiz o meu em 2018, o meu veio aqui, ó.
né? Então veio beirando o alvo, não deu no alvo não, né? O alvo seria aqui, o meu deu aqui, em vez de 3, que é o limite, ele deu 3,4. Porque o meu ácido araquidônico que deveria estar entre 7 e 9, deu 9,4. Esse aqui deveria estar entre 4 e 6, deu 2,8. Então, como o ômega 3 estava um pouquinho mais baixo e o ômega 6 um pouquinho mais alto, eu já saí do alvo ideal. Mas ainda assim um resultado muito bom. Para vocês também, boa noite. E obrigado pela presença aí de quem participou online. Até mais.